Hoje o menino no Rio de Janeiro, ele trabalha no morro, fica com um fuzil ali, ele ganha de 600 a R$1.000 por mês. Qualquer pessoa que for fazer um discurso de segurança pública que não coopere na chave de que, olha, eu tenho que entregar pra esse menino a possibilidade de um emprego de 2 salários mínimos ou 3, quando ele tiver 21, 22 anos de idade, ele vai estar mentindo que vai resolver o problema. Não vai resolver o problema. Deixa eu pensar, calma. Falar sobre segurança pública é historicamente um problema para a esquerda brasileira. Dessa vez, o Elia Jabbour parece ter mudado um pouco essa sina no Ironcast. Fica aí com a gente que a gente vai entender um pouco mais sobre. Não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. A questão da propriedade privada. Mas no final das contas, Elias, a gente não termina no indivíduo? E o indivíduo não é uma propriedade privada em si? Cara, eu acho que... Ou você se entrega pro Estado, inclusive, a sua própria vida? Não, você não tem que entregar pro Estado. Eu acho que o indivíduo ele é produto de relações sociais, Tá um pouquinho aceleradinho, só pra não ficar muito longo o corte, tá, família? Você é produto do meio, eu sou... Não existe o ser humano atomizado, que é o self-made man. Não existe isso. Porque existe um indivíduo que ele vai que vai se forjando no coletivo, não é no individual. Sim. Cara, isso é um papo pra ficar 3 horas falando sobre isso aí. Um papo é bom. Vem cá, teve uma declaração tua polêmica no Inteligência Limitada, que foi sobre a aplicação de pena de morte, a pessoas consideradas subversivas, etc. Socialismo, sim. Como é que foi isso? Como é que funciona isso? Cara, primeiro que eu já mudei de opinião, né? Esse episódio de Inteligência Limitada foi em 2022. Faz tempo. 22. Eu passei por 2 processos de cancelamento, assim, que foi... Sério? Cara, foi, assim, absurdo, sendo que um deles, meu filho, foi ameaçado de morte. Porra. Não, o negócio barra pesado. Eu quase fui demitido do Banco dos BRICS por causa disso. E quando eu trabalhava com a presidente de um Banco dos BRICS. Isso me afetou diretamente, assim, e eu fui estudar sobre isso, né? E eu cheguei à conclusão do seguinte, que o Brasil... Eu fui pegar 2 sociedades, Brasil e Estados Unidos. Nesses 2 países tem pena de morte. No Brasil, pena de morte seletiva. A polícia mata, escolhe quem mata, quem vive na periferia de São Paulo e no Rio de Janeiro. E nos Estados Unidos você tem pena de morte oficialmente falando. E num desses 2 lugares a pena de morte ela funcionou para resolver os problemas sociais do país, né? Mas tu acha que a polícia no Brasil ela mata indiscriminadamente? Em alguns lugares sim, cara. No Rio de Janeiro é liberado matar, na Bahia, por exemplo. Se o cara estiver portando uma arma ou um fuzil e for contra você, é liberado. Não. Eu acho que esse é um caso. Agora o... Ele vai defender, eu acho que vai ser interessante esse embate. Na madrugada, meu amigo, na madrugada. Se a polícia decidir que você tem que morrer, você vai morrer, cara. Mas o policial que mata alguém dessa forma, eu acho que ele é um criminoso fardado. Não, mas eu não tenho a menor dúvida. Uma coisa é ser um criminoso fardado e a gente fala isso. Outra coisa é ele sofrer as punições necessárias e plausíveis, né, mano? Que a gente vê que não acontece. Mano, isso é uma das coisas que mais me pega, assim. Hoje em dia, você defender esse discurso de relativização das mortes causadas pela polícia, mano, pra mim é uma loucura, porque, assim, pelo menos no meu algoritmo, infelizmente, né, mas isso acontece muito, todo dia pra mim aparece um vídeo de abuso policial, seja de agressão, seja coronhada no cara que tá já, tipo, nem é criminoso, tá? Às vezes é só um enquadro padrão, o cara tá aqui, o policial já vai dar bica, dar soco, dar coronhada. Mano, todo dia você vê um absurdo diferente, tá ligado? E assim, querer relativizar, não é falar os policiais são demônios, você pode até falar. Mas assim, é entender que a segurança pública, ela é um ato de vingança das pessoas que se sentem incapazes de conseguir a justiça através do poder judiciário. Tá ligado? Não é um trabalho de segurança, é um trabalho de justiceiros, mano. É isso que eu vejo cada vez mais, tá ligado? E um comentário, Rê, que também tem a ver com o livro que eu tô lendo. Eu tô falando bastante dele aqui porque ele tem sido bem impactante pra mim. A lógica de funcionalidade da polícia militar, ela espelha a funcionalidade e a lógica também de existência do Exército Brasileiro. Que o Exército tem como função defender a soberania militar, né? Nacional. Exército é a função militar. E são 2 coisas que caracterizam, entre várias outras, são as 2 principais, que é a defesa da soberania nacional e a ideia do pronto emprego. O pronto emprego é a ideia de que você tem, por isso que você tem uma estrutura tão rígida e tão hierarquizada, que o pronto emprego a gente está sendo atacado agora, a gente precisa ter uma linha estruturada de defesa de comunicação hierarquizada para conseguir ter o pronto emprego das Forças Armadas para defender o país. A lógica da polícia espelha isso, e é a lógica também do inimigo interno, que é uma lógica da Escola Superior de Guerra, é anterior até à ditadura militar e se intensificou na ditadura militar, e a polícia militar ficou como um resquício da ditadura. Então, a grande crítica, e falando isso em cima da reflexão, em cima do que o Sestaro está falando, em cima do que eles estão conversando, não é a ideia de que o policial, vamos individualizar a questão, o policial em si é criminoso. Se a gente tivesse numa linha do tempo de 10, 20 anos... Fazem, né?
Exatamente, mas assim, se a gente tivesse, né, numa linha do tempo muito maior de análise, pouquíssimos casos, puta, um caso por ano, um caso a cada 6 meses, aí você fala, pô, beleza, é um desvio de conduta, vamos punir o cara tem que ser punido, esquece isso de justiça militar, de corregedoria, não, é justiça comum, o cara tem que ser punido, o cara tem que ser preso e beleza, é isso. Mas é tão recorrente, a gente vê toda semana pessoas que estão desarmadas e que foram confundidas pela polícia são assassinadas, o cara que foi executado dentro da casa dele em Paraisópolis, todas as execuções sumárias no Rio de Janeiro, dentro de operações policiais em pessoas que estavam desarmadas. A gente está falando de execução, a gente não está nem falando da galera que é esculachada, que apanha, que é humilhada, que é torturada, mas que fica viva, porque esses dados nem entram para as estatísticas de homicídios cometidos pelas forças policiais. Então é assim, é a lógica que forma esses policiais e que coloca esses policiais na rua, porque a lógica de combate a um inimigo interno. O que é tido como inimigo interno para os policiais que estão fazendo o trabalho ostensivo na rua? Quem são os inimigos? Esses inimigos têm uma cor determinada, têm características de vestimenta determinada e tem principalmente um espaço geográfico que ocupa na cidade determinado. Isso, a gente está falando da formação das polícias, do que forma os policiais que estão na rua atuando. Então isso também está no debate de desmilitarizar. E vai totalmente contra essa ideia de que são as maçãs, as laranjas podres. Não, isso está na formação acadêmica ali daquele policial, tá ligado? Na formação intelectual e dele como um agente de segurança pública. E é isso que precisa ser mudado, tá ligado? Não é um ou outro agente em si que precisa ser punido. Também, mas é a estrutura em si que forma essas pessoas que precisam mudar. Disso, então, isso é um criminoso fardado. Então ele é tão criminoso, e até pior, que o criminoso sem farda. Só que quando eu olho pra polícia, a instituição polícia militar, de novo, é aquela velha história, distorções sempre existem. Mas a polícia não é isso. Eu não vou cair no discurso aqui, doutor, de um discurso. E aí uma coisa é o achismo, outra coisa é analisar os dados, tá ligado? Tipo, exato, mano. Defesa da instituição pela defesa da instituição não vai de encontro com os dados que a gente vê, tá ligado? Os que muita gente de esquerda cai é de que tem que acabar a polícia militar, que a polícia militar... Não vou cair nesse discurso. E a maioria é honesto e trabalhador. Sabe, a maioria... Você não tem 90%, 95%, não tem a menor dúvida disso. A questão é que nós vivemos uma sociedade que ela tem uma herança escravocrata muito grande. Sim. O Estado existe para proteger os interesses dos poderosos, né? E quem acaba sofrendo na mão da violência policial não é o playboy, não é a classe média, é o povão, entendeu? Esse é o ponto, né? Você não acha que o criminoso, ele é quem, na verdade, promove essa escravidão moderna do próprio cidadão humilde? Eu acho o seguinte, o governo, inclusive, estimula essa facção criminosa? A escravidão, o criminoso tem que ser tratado de acordo com a lei. Isso. Ele vai ser preso, vai ser julgado, vai ser... Caso você queira, porque a maioria da sociedade quer a pena de morte. Então você muda a Constituição, coloca a pena de morte. Sim. Oficializa esse negócio. E não faz como faz hoje, que qualquer coisa, por exemplo, é auto-resistência e mata. Sabe? Entendi. Agora, eu, por exemplo, quando se discute segurança pública no Rio de Janeiro, eu sou pré-candidato, eu discuto isso, né? E eu falo para meus amigos de esquerda, pessoal, é o seguinte... Esquecido que o Elias estava de candidato. Existe território tomado pelos caras. Né? E o confronto vai ser inevitável. Inevitável, sim. Eu falo isso, assim, eu falo isso aqui no teu programa, Alberto, o confronto vai ser inevitável. O apanho dos caras, é inevitável. Porque chegou num ponto em que vai ser inevitável o confronto. Agora, o Estado tem meios para que esse confronto inevitável seja muito mais, vamos dizer assim, muito menos lesivo à população pobre do que ela tem sido, entendeu? Concordo. Sabe? Por exemplo, quem for falar em segurança pública, por exemplo, e não falar... por exemplo, hoje um menino no Rio de Janeiro, ele trabalha no morro, fica com fuzil ali, ele ganha de 600 a R$1.000 por mês, tá? Qualquer pessoa que for fazer um discurso de segurança pública que não coopere na chave de que, olha, eu tenho que entregar para esse menino a possibilidade de um emprego de 2 salários mínimos ou 3, quando ele tiver 21, 22 anos de idade, ele vai estar mentindo que vai resolver o problema. Não vai resolver o problema. Então, é um cálculo, né, mano? Você tem que dar a opção de ele escolher algo melhor. Senão, ele vai escolher aquilo que, pra ele, na lógica dele, vai valer mais a pena. Pra ele ter uma vida melhor, tá ligado? Exatamente. Que seja um risco gigantesco. Tipo, tem o risco gigantesco e tem o dinheiro. E aí ele fala, não, vale a pena esse risco gigantesco por esse dinheiro, porque senão eu vou ter uma outra opção que é pior do que essa, tá ligado? Exato. Acho que eu tenho dito isso nos lugares que eu vou. Doutor, o meu projeto como deputado federal, se eu for deputado federal, é lutar pela reindustrialização do Brasil. Ou seja, a reindustrialização ela vai gerar emprego de qualidade no país. Isso. De 2, 3, 4, 5 salários mínimos. Hoje no Brasil se gera emprego de um salário mínimo e meio, 90% dos salários. Ou seja, isso cria o caldo de cultura para que o tráfico seja um dos maiores empregadores do Brasil, o PCC, o Comando Vermelho, etc. Né? Então, se não enfrentar esse problema de médio e longo prazo, a gente não vai enfrentar essa questão. Por fim, eu acho o seguinte, que existe um aparato estatal da inteligência, um aparato estatal para
para vigiar a fronteira e fronteira marítima, porque as armas e as drogas chegam de algum lugar. Perfeito. Né? E hoje o Brasil tem uma coisa chamada arcabouço fiscal que proíbe o Estado de gastar. Então, na minha opinião, tem que acabar com o arcabouço fiscal para que o Estado invista. Ia falar rápido, é um pouco difícil de pegar Fala, nessa fala, velocidade. Né? Fala, eu tô conseguindo entender, mas ele fala muito rápido, mano. E hoje o Brasil tem uma coisa chamada arcabouço fiscal que proíbe o Estado de gastar. Então, na minha opinião, tem que acabar com o arcabouço fiscal para que o Estado invista. Tem que acabar com o arcabouço fiscal. É que essa Isso frase limita- ficou meio. Essa frase limita ficou meio o difícil. gasto do Estado, é isso que eu quis dizer. De fato, é segurança pública. Você pode coibir pelo sistema financeiro a ação desses caras aí. Ou seja, existe uma série de formas de se enfrentar o crime, de fato, sem ter que necessariamente a primeira ação do Estado... Ter um confronto. Ter confronto, sabe? E quem tá falando aqui é um cara que eu sou uma figura... Eu sou militante histórico do PCdoB. Sim. E eu tenho clareza de que o confronto, ele é inevitável. Mas então, Elias, vem cá, deixa eu te perguntar que é legal isso aqui. Você falou da reindustrialização, eu concordo contigo. Eu entrevistei o pré-candidato à presidência, que tem meu total respeito, tá? Aldo Rebelo. Eu trabalhei com ele já. Caralho, o Aldo Rebelo vai sair com o candidato à presidência? Vai, pô. Que partido? Puta, não me lembro agora. Não me lembro, mas vai sair, pô. Vai sair. Caralho, não tava sabendo. PDT? Vai. Não. Não sei, mano. Solta o corte aí, eu vou Não tem procurar aqui. candidato. Aldo Rebelo é brilhante. Uhum. Cara correto, íntegro. Rapaz, teve um cara que eu gostei de conhecer, Aldo Rebelo. Amo o Brasil. Ele é um nacional desenvolvimentista. Eu também sou. Ele acredita... eu também sou. Uhum. Eu acho que o Brasil tem que se reindustrializar. Setor estratégico você não pode leiloar. Tem que investir em tecnologia. Ó. Eu só não sou socialista comunista. Eu acho que isso se desenvolve e o Brasil cresce, etc. Só que os governos de esquerda, se a gente parar pra pensar que desde a nossa redemocratização pra cá, é tudo de esquerda. Mais à esquerda ou menos à esquerda, mas era esquerda. PSDB é tudo esquerda. O Fernando Henrique. Porque são muito finos. É muito chique. Fernando Henrique digita. É foda que eu não entendo o que é ser de esquerda pra esses caras. É o mínimo de progressismo na fala é ser de esquerda. Mano, desculpa, eu tava Sei. procurando aqui do Aldo Rebelo, parece que ele ia ser candidato pelo Democracia Cristã, que é o DC, ele se desfiliou lugar do Emael? e agora ele tá integrando a campanha do Ronaldo, do Caiado, então acho que ele não vai mais sair como candidato. Que pena. Vai fazer muita falta. Vai. Esquerda, você acha? Opa. É igual o Lula. Não. muito É igual o diferente. Lula. O Lula é de esquerda. Eu acho que ele é um cara de esquerda. O Lula, então, mas lembra que a gente falou de pauta de costume e lá em cima na pirâmide? Os bancos sempre ganharam dinheiro em qual governo? Então não era pra ser, né? Não, continua falando que Meu ponto é o seguinte: o processo de industrialização, ou seja, acabaram as indústrias do Brasil, acabaram com ferrovia no Brasil, acabou com tudo no Brasil, foram esses governos até aqui. E aí, quando eu olho pra segurança pública, é a mesma coisa. Porque nada tira da minha cabeça que as facções criminosas, elas são usadas pelo próprio Estado como um mecanismo de manipulação popular, que consegue controlar o povo, pelo medo. Porque quando você olha os governos de esquerda, é muito interessante, você vai ver os projetos. Aí os caras vão lá e aprovam a lei. Saidinha, progressão de regime, visita íntima, auxílio reclusão. Tudo isso é governo de esquerda aprovando. E pra vítima, nada. Pro policial, pra mulher do policial que morreu, nada. Pro cara que perdeu a filha, nada. Mas pro bandido, tudo. E aí, quando você olha, você vê toda essa distorção e incentivo. Porque existe aquela teoria econômica do crime. O bandido tá olhando e tá falando, porra, se eu matar uma pessoa, aí que eu tô te falando a verdade. Eu sou réu primário, eu vou matar. Aí tem a progressão, auxílio reclusão, blá, 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 visita aí, blá. O cara fica 6 anos. 6 anos por matar uma pessoa, se ele for réu primário. 6 anos. E a família daquela pessoa? O resto da vida em luto e numa prisão perpétua pela perda. A esquerda construiu essa mentalidade. Você é um cara de esquerda. Você é crítico. Você pensa em reformular isso. Como é que você enxerga isso? Primeiro que Cara, eu dá não... um pause aí, só me por favor. Vamos ver o que o Elias responde. Depois eu falo. defender aqui do seguinte, Fernando Henrique não é de esquerda. Não acha? Não é de jeito nenhum. Ele promoveu a abertura comercial do Brasil, ele promoveu o fim da diferenciação entre capital nacional e capital estrangeiro. A Constituição de 88, ela colocava uma cláusula de capital nacional e capital estrangeiro que é diferente. E qualquer país do mundo que cresceu, se desenvolveu e chegou na fronteira tecnológica, diferencia as duas coisas. O Fernando Henrique, ele iguala. E aqui começa a nossa desindustrialização precoce do Brasil. O Fernando Henrique, por exemplo, ele abre nossa conta de capitais. Então o dinheiro de capital especulativo entra e sai do Brasil, a torta direito, levando a nossa taxa de câmbio a ficar variando, não é? E o Brasil quebrou 3 vezes o Fernando Henrique Cardoso, não é? O Fernando Henrique Cardoso, ele em nome do combate à inflação, que foi o Plano Real, ele quebrou 12 milhões de empregos industriais no Brasil, né? Então não é falar que esse é um governo de esquerda. Não, o governo de esquerda é o contrário disso daí. E nem tô falando que o governo Lula foi de esquerda também não, tá? Eles são de coisas diferentes. Então não é de esquerda. Ele promoveu um choque neoliberal no Brasil, né? Que implodiu com tudo que esse país construiu, bem ou mal, quando era Vargas, na própria ditadura. Sim, o Brasil cresceu pra caramba nessa época. Ele destruiu, o Fernando Henrique foi responsável pela destruição do trabalho
trabalho de 3 ou 4 gerações de brasileiros. Não, mas então, você pode dizer que o Fernando Henrique não governou a esquerda, mas ele era um cara de esquerda. Não, nunca foi de esquerda. Socialistaço. Não é socialista. Ele O que isso quer dizer, mano? O que isso quer dizer? Você não pode cobrar. Eu também tenho iPhone, sou comunista. Mas é isso, porra. Socialista, doutora, pra mim é o seguinte, é o Fidel Castro, entendeu? Socialista. Esse cara mais armado. Não é armado. O Fidel tomou poder, pô. Fidel é outra parada. Então, socialista é um cara. Fidel não é só arma, é muito mais do que isso, né, mano? Muito mais do que só... É que saiu de moda, pô. Esses aí saíram de moda. Agora tem que estar bem vestido interno. Eu acho que não, porque a China fez uma revolução em 49 e tá aí. E todo o tempo inteiro o governo chinês fala, chegamos aqui a uma revolução. O Fernando Henrique não pode ser considerado de esquerda de jeito nenhum. De esquerda é um cara como Mandela, por exemplo. O Fernando Henrique é tudo menos de esquerda, mas tudo bem. Beleza, deixa o Fernando Henrique pra lá. Os governos Lula, por exemplo, foram incapazes, e aí minhas críticas ao governo Lula, de enfrentar o núcleo das instituições que transformaram o neoliberalismo em polícia de Estado. E o poder do sistema financeiro sobre o Banco Central. O governo Lula foi incapaz de mudar isso. Foi incapaz. Essa é a minha grande crítica. O meu candidato a presidente é Lula, tá? Mas a minha grande crítica ao governo Lula é exatamente essa. Por que você continua votando no Lula, tendo, por exemplo, um Aldo Rebelo? Eu vou voltar aqui a. Eu vou primeiro responder a questão das leis que você colocou. Vambora. Primeiro que eu acho eu vou falar da minha impressão. Eu não sou da área do direito, eu não posso falar do que não conheço. Mas a minha impressão é de que essas leis da saidinha, isso aí tem que. Mudar, né? Tem que mudar, porque não. Eu fico feliz de ouvir isso de você, sabia? Cara, mas eu não tenho amarra ideológica, velho. Bom, é muito legal. Porque isso mostra pra mim que você é verdadeiro, sabe? Não, eu não tenho amarra ideológica. Porra, Elias, eu vou fazer aqui. Muito obrigado, cara. Porque o que eu detesto é desonestidade. Mano, eu realmente, assim, eu não tenho opinião formada sobre as saidinhas e tudo mais. Realmente eu não tenho dado nenhum pra demitir nenhuma opinião agora. Eu não sei se elas são atreladas ao tipo ou a gravidade do crime que você cometeu, mas tem várias coisas com relação ao encarceramento que o Cestaro não falou. Inclusive que os governos Lula foram os governos onde mais se prendeu na história do Brasil. A gente deu um salto carcerário, em população carcerária, que a gente passou de 250 mil pessoas ali no começo dos anos 2000 para quase 700, 800 mil pessoas em 2010, 2012 ali, tá ligado? Se a gente for considerar o governo Dilma também, a gente deu um salto de população carcerária assombroso. Sim. De mais de sei lá, mano, mais de 200, 300% em coisa de 10, 15 anos. E eu aposto que ninguém se sente mais seguro com um aumento, mano, assombroso de população carcerária. Porque é isso. A gente já falou sobre isso aqui também. Tem 40% das pessoas que estão presas foram prisões preventivas, foram pessoas que ainda não foram julgadas. Tem parte das pessoas que já tiveram cadeia vencida e as pessoas não saíram. E o sistema prisional, ele não serve como... Ele não corrige ninguém, ele não consegue mudar para que a pessoa seja ressocializada, que a pessoa seja reinserida na sociedade. Isso é ilusório, mano. Isso é ilusório. Só que a gente tem um estilo de uma ideia de segurança pública que alimenta com que o encarceramento em massa continue. Porque, de novo, se a polícia militar é uma polícia que só pode prender em flagrante, ela não investiga, e a sociedade e os políticos, todo mundo tá cobrando resultado da polícia militar, qual vai ser o resultado da polícia militar? O que para a polícia militar é garantir resultado para a sociedade? É prender em massa. E a prisão em flagrante é isso, mano. Cai na lei de droga que a gente tem, que precisa ser discutida novamente, que não tem uma quantidade mínima de droga que é considerada tráfico. Então, a depender da cor da pessoa, de onde ela é presa, ela é levada como traficante. A depender de onde ela tá, da cor dela, ela é usuário e ela é liberada pela justiça. Porque ela tem dependência e tudo mais, ela consegue ir ao juizado. Então, assim, a gente tem um modelo de segurança pública que nos últimos 15, 20 anos fez a população carcerária saltar de 200 mil pessoas para quase 1 milhão de pessoas, levando o Brasil a ser a terceira maior população carcerária do mundo. E ninguém se sente mais seguro, muito pelo contrário, nesses 15, 20 últimos anos. As facções criminosas cresceram, principalmente no poder econômico. Hoje o capital dos caras gira para casa de bilhão, né? Nem mais 1 milhão. Então, assim, eu acho que é importante se discutir sobre saidinha, se entender como que a lei funciona, como que é permitido, se é dependendo da gravidade do crime, se isso tem que ser proibido ou não. Eu acho que eu não sou também o cabresto de esquerdista, não, tem que ter sim. Não, mano, vamos discutir. É para todo tipo de crime? Não, é para os crimes de menor gravidade, que não atentaram contra a vida humana.
Pô, vamos discutir, vamos entender se é para todo caso, não, se não é para todo caso, vamos discutir progressão de pena, mas a gente tem que discutir o sistema carcerário, mano. A gente tem que discutir o nosso modelo de segurança pública, porque não tá funcionando. Pode continuar. Boa. Não, é o seguinte, eu não tenho uma ideológica. Obrigado, irmão. Muito legal. Agora, vai ter que provar pra mim, por exemplo, que se acabar com tudo isso, vai funcionar. Aí a minha... Os caras, mano, agora só fala de El Salvador. É impressionante, mano. Exato, mano. Exato. Então é um país menor do que, sei lá, mano, o Espírito Santo, com o máximo respeito à audiência capixaba aí, mas assim, em dimensões territoriais, é menor que o Espírito Santo. E não é outra, que é um bom exemplo, mano, não resolveu. Não é? Exato. Exatamente. Tipo, a gente precisa trazer com mais profundidade aqui o que aconteceu em El Salvador, mas, tipo, é o exemplo que vira e mexe eles usam agora, todos usam como um grande exemplo de resolução de segurança pública, mas, assim, diversos abusos, muita coisa acontecendo de forma extremamente suspeita, composição, arbitrária. etc. Enfim. Mas a gente precisa trazer depois isso com mais profundidade. Sim, ó, se o cara pegou 15 anos de pena, é de ponta a ponta. É igual na Rússia. Eu vivi na Rússia. Não, tudo bem. Não, eu também acho isso. Acabou. Eu também acho isso. Acabou. 15 anos, né? Não tem problema, entendeu? Sabe? Apesar de eu achar que cada caso é um caso, mas eu não vejo nenhum problema nisso aí. Tem que ser justamente julgado. Agora, a mulher do policial que foi morta numa ação, aquela família vai ter que ser indenizada por causa da vida dela. E não é hoje em dia. Não é? Não. Tem que ser indenizada. Não é foda? Não, concordo. Quando tu para pra um troço desse? Cara, bicho, você não tem... Teve 4 policiais mortos agora numa ação no Rio de Janeiro. Aí você pega o alto escalão militar e os caras são indenizados pro resto da vida, né? Com salários absurdos. E você não vê mexerem nisso, né? É a diferença entre o alto escalão da esposas de polícia, militar que nunca se divorciam, né? São divorciados, mas no papel não são divorciados. Enfim, tem várias questões, mano. Alto escalão militar é uma sujeira do caralho. Vai um monte de dinheiro público pra isso e você não vê a galera de direita falando sobre isso. Pois é, e a diferença do tratamento entre o alto escalão da PM, os sargentos, os oficiais e os praça, mano, os soldados de rua, tá ligado? Que é a galera que vai pra linha de frente, que é a galera que troca tiro, que toma tiro, que recebe mal pra caralho. É essa galera aí também. Eu entendo a revolta do cestário. Eu não entendo a forma como ele chega nisso, mas eu entendo a revolta dele. Cara, o Estado é obrigado a manter aquela família o resto da vida. Policial, deixa eu te contar uma coisa, não sei se tu sabe disso. Você vai ser deputado federal, é importante. Um policial, então, por exemplo, Tarcísio, eu critico o Tarcísio, eu não gosto do Tarcísio, tá? Só pra deixar claro. Um policial militar, aí o Tarcísio pegou e renovou a frota. Tá, botou as Toyota. Beleza. Policial militar tá numa ocorrência. Tá perseguindo. Aí ele bate a Toyota. Bateu. Quebrou o farol da Toyota. Ele que paga. Ele tem que pagar. Não, aí é... Aí custa 40 pau o farol da Toyota, que é importado, e o policial ganha 5 mil, 6 mil, entendeu? Agora... Não, puta absurdo. Não, com certeza. É um Estado que destrói o seu povo, não entende? Não é só isso, não. O próprio fato de um policial militar, ele ser uma figura que tá colocando a vida dele em risco, ganhar esse salário, já é uma coisa que é estranha. Legal, cara, legal ouvir. Não, tô sendo muito claro, entendeu? Legal. Sendo muito claro. Eu sou militante dos direitos humanos, podem falar mal, eu sou militante dos direitos humanos, militante mesmo, porque se não fosse direitos humanos seria muito pior a situação. Eu concordo com você também. Agora, eu não sou... A aberração não dá pra aceitar, né? A injustiça não dá pra aceitar. Agora, achar que a esquerda protege bandido, por exemplo, eu acho que aí é uma coisa mais complicada. Eu queria só deixar um registro, assim, que eu tenho tido uma grata, assim, limitada, mas grata surpresa com o Sestaro, que por mais que a gente discorde provavelmente da grande maioria das coisas, ele me parece um cara legítimo, assim, tá ligado? Não parece um bolsonarista cego, algo do tipo. Não é à toa que ele tá sendo até cancelado pela própria direita, né? Com os bolsonaristas lá e etc. Mas, assim, tô achando curioso observar e ver ele falando com os esquerdistas, principalmente, assim. E ele é um cara que ele é honesto com aquilo que ele acredita, e ele não é o cara que de esquerda, que vai chamar alguém de esquerda pra falar, que fala com todo mundo, e chama os caras do PCO, tá ligado? Igual, enfim. Não, mano, eu acho honesto da parte dele. Ele é meio eu acho que ele gosta do né, Renan. mano? Chucrão. Não, e assim, beleza, ele tem as opiniões dele, ele tem a visão de mundo dele, ele se considera um cara de direita, mas ele é do time do Renan, tá ligado? Imagino que sim. Até onde eu sei. Mas é isso, mano. Eu gosto, eu vejo uns cortes assim com essa galera e tudo mais, eu acho interessante. Ele não é um cara. Ele erra querendo acertar. Me parece que ele erra querendo acertar. Com boa intenção. Foda que de boa intenção o inferno tá cheio. Pois é. Porque se vocês vão pegar agora aqui, o que tá acontecendo, sabe? Comando Vermelho e PCC, organizações terroristas, né? Também no debate com o Rubinho Nunes. Ele falou que esse negócio aí, eu sou contra os Estados Unidos denominarem essas duas organizações como terroristas. Porque eles não estão preocupados com o PCC e Comando Vermelho. Eles querem terras raras, petróleo. Concordo com você. Mas isso tinha que ser feito pelo Brasil. Oi? E isso tinha que ser feito pelo Brasil. Eu acho que nós temos que chegar num ponto que nós temos que assumir que esse país está deflagrado. Isso Ao assumir que esse país está deflagrado, você vai criar
jurisprudências para enfrentar esse tipo de organização da forma que ela tem que ser enfrentada. Isso, de cima pra baixo, inclusive. Ou seja, tem que primeiro, nós temos que assumir que esse país está conflagrado. Boa. Tá? Eu falei pro Rubinho, Rubinho, o vereador. Sim. Abraço, Rubinho. É gente boa, Rubinho é legal. Foi Rubinho, organização terrorista Então toda organização terrorista tem células, né? Vai até o governo, pô. Não. Aí o que acontece? É quando você vai ver, por exemplo, você vai ver no Rio de Janeiro, o presidente da Assembleia Legislativa. Vou dar um pause preso rapidão, desculpa, mano. Eu não vou falar o autor do comentário, mas esse comentário tem que ser lido no corte. Abre aspas, o Ferreirinha também sempre erra querendo acertar. Obrigado, audiência. Já sei quem falou. Não vou... Sempre a piada do Nabanguela. Vocês são incríveis. Vai, Renato. De relações com o Mundo Vermelho. Qual o partido dele? União Brasil. E é o partido do Rubinho. União Brasil é uma célula terrorista? Não é. O TH Joias é do PL, que é o partido do Bolsonaro. O PL é uma organização terrorista? Não é. Então você vê como que a coisa vai, ela vai... A gente vai pegar o fio da meada todo. Por exemplo, a relação, por exemplo, do Flávio Bolsonaro com a milícia. Isso é uma relação histórica no Rio de Janeiro, isso aí. Não é uma opinião minha. Ele empregou os caras no gabinete dele. Ele condecorou os caras no gabinete dele. Então, né? mas é que você acabou de falar, por exemplo, o TH Joias. Se ele tá associado ao crime organizado, ele tem que ser considerado um terrorista? Pra mim, ele tem que se fuder e tem. Agora, e se for o grupo dele? E se for a União Brasil? Foda-se, todo mundo. Não, mas aí que tá a questão. Você tá sendo coerente. Entendeu? Coerente. A gente só tem que ir até o fim. Mas eu não acho que o PL ou União Brasil são organizações terroristas. terroristas. Não, eu também não acho. Entendeu? Não, isso eu também não acho. Mas pessoas podem estar associadas. Por exemplo, o PCC pagou e investiu um garoto pra fazer direito. E continua investindo. Esse cara virou juiz. Ele é um juiz do PCC. É um cara que tá lá, ninguém sabe. Ele é do PCC. Não, tem cursado no Estado. Não é verdade? Esses caras não são terroristas? Ele vai dar sentença pro grupo dele. Não, isso não tô nem discutindo isso. Agora, você fez a pergunta por que Lula e não Aldo Rebelo? É uma resposta que fica para um outro dia. Porque Lula não Aldo Rebelo. É isso. É isso. Quer falar mais alguma coisa, Dê? Não, acho que foi isso, mano. Eu acho só pra complementar, eu entendo todos as dores aí do Sestaro, eu entendo todos os incômodos. A gente tem um problema de segurança pública seríssimo no Brasil. No geral, de todas as partes. O Brasil historicamente, foi fundado assim, sob muita violência. A gente se acostuma, a gente normalizou um estado de violência constante no qual a gente vive, tá ligado? Sim. E que se apresenta de várias maneiras diferentes. A esquerda, historicamente, tem muita dificuldade em falar sobre segurança pública, justamente para não cair numa pecha de punitivista e tudo mais. E eu acho que é importante um debate franco, eu acho que é importante um debate justo, eu acho que é importante um debate ancorado em direitos humanos, ancorado em investigação, ancorado em investimento, inteligência. Em inteligência, em prevenção, tá ligado? Num outro formato de polícia, eu não acho que a polícia tem que deixar de existir, eu acho que a estrutura militar tem que deixar de existir, mas para que dê o espaço para uma polícia que consiga ter outros tipos de abordagem, tá ligado? Eu acho que é um pouco de tudo isso, mas o Brasil vive um cenário realmente é lamentável. E, de novo, realmente acho que a esquerda ainda tem muita dificuldade em abordar segurança pública, tá ligado? Acho que a gente precisa evoluir muito nesse sentido. Até porque pega muita gente, né? Pega muito todo mundo, né? Porque... O Brasil, todo mundo, mano. Todo mundo... Algumas camadas da população menos. Que não vive algumas camadas da população menos, óbvio. E tem gente que convive com isso diariamente. A gente não tá negando isso, né? Sim, mas perfeito. Direto e indiretamente afeta todo mundo. É isso. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Lives todas as segundas e quintas-feiras e cortes todos os dias. A gente fica por aqui. Até o próximo corte e... Ele gosta. Tchau, Lula.